A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que o governo Donald Trump pode começar a aplicar imediatamente a proibição a militares transgênero. Nem precisamos dizer o quanto isso é um retrocesso, não é? Quem vai contar essa história pra gente aqui é a Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Day. Essa é uma história com muitas camadas. Vamos começar. Eu vou deixar você começando aí com as camadas mais. Com a parte factual e depois a gente comenta. Vamos lá, Sophie. É isso, não tem como não perceber quanto em poucos meses o Donald Trump está atrasando décadas de luta pelos direitos civis, né? A Suprema Corte estadunidense, ela deu uma grande vitória para o Trump, que é justamente a proibição eliminar do exército estadunidense pessoas trans que não podem mais, não serão mais aceitas. E as pessoas que já estão, né, pessoas trans que já estão no exército estadunidense podem ser expulsas, porque para a Suprema Corte e não faz sentido algum trazer isso. Inclusive, a decisão foi de 6 votos a 3. As pessoas trans elas não podem, não deveriam estar naquela função do serviço militar, que é garantido, que já foi garantido, inclusive, por Biden. Foi a decisão de manter pessoas trans no serviço militar, nas Forças Armadas estadunidenses, foi uma decisão aplicada por Joe Biden, o ex-presidente estadunidense. No entanto, agora, pelo Tribunal de Apelação dos Estados Unidos, nenhum dos magistrados informou, né, justificou o voto, mas eles acharam coerente que uma pessoa trans não fizesse parte das Forças Armadas. Eu vou te pedir para trazer a matéria, por gentileza, Sofia, porque assim, quanto mais a gente vai pesquisar sobre a histórico dos Estados Unidos, ele piora, sobretudo em relação aos direitos civis. Por favor. Mas é democrático, todo mundo ama. Os Estados Unidos é exemplo para o resto do mundo em democracia e direitos civis. Eles falam sobre isso, porque existe liberdade de expressão. Para quem? Vamos lá, Sofia. Daqui a gente já vai para os Estados Unidos, porque a Suprema Corte autorizou o governo Trump a proibir pessoas trans nas Forças Armadas. A correspondente Mariana Janjacmo tem mais detalhes sobre essa decisão. Mariana falando com a gente, então, direto da Casa Branca. Boa tarde novamente, Mari. Oi, Débora, Yuri, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. Foi uma decisão com a Suprema Corte bem dividida, então os 6 juízes conservadores votaram a favor da proibição das pessoas trans no Exército e os 3 juízes liberais discordaram dessa medida de Donald Trump, que proíbe essas pessoas de servirem no Exército, proíbe essas pessoas de trabalharem para o Pentágono. No primeiro mandato, Trump já tinha tentado fazer isso, mas com uma medida um pouco mais branda, ele só proibiu o recrutamento de pessoas transgênero. Agora ele proíbe, então essas pessoas vão sair do Exército. A medida de Trump diz o seguinte, a proibição: integrantes do Exército que têm diagnóstico ou exibem sintomas consistentes com disforia de gênero serão processados e separados do serviço militar. Então, processados para separação, na verdade, né, registrados para separação do serviço militar. É importante aqui. É interessante como fala de diagnóstico, né? Já está tratando como uma doença. A gente chama atenção para um ponto que é a disforia de gênero é uma condição em que a pessoa sofre muito, tem muita angústia, tem um sofrimento por não se identificar com o gênero com o qual ela nasceu. E não necessariamente pessoas trans têm disforia de gênero. Então é importante fazer esse ponto. E olha, a gente não sabe quantas pessoas estão no Exército e se identificam como trans, são pessoas trans, até porque não é obrigatório que essas pessoas digam isso. Então é confuso até entender exatamente como que
o governo Trump vai conseguir fazer isso, como que o governo vai conseguir tirar essas pessoas do exército. Existe aqui uma estimativa de uma consultoria de pesquisa independente ouvida pela CNN, que fala que em 2018 eram 14 mil soldados, então 14 mil pessoas trans que agora não vão mais poder fazer parte do exército. E uma autoridade do Departamento de Defesa disse à CNN que a estimativa é de que cerca de 4 mil pessoas façam parte do exército, das Forças Armadas, 4 mil integrantes e tenham disforia de gênero. Mais uma vez, lembrando, não necessariamente pessoas trans têm a disforia de gênero. Agora, a decisão da Suprema Corte, então, decisão tomada pela maioria conservadora da Suprema Corte, permite que Donald Trump implemente essa medida imediatamente, ou seja, que essas pessoas sejam tiradas do exército, sejam impedidas de servir no exército imediatamente. E, como eu disse, uma decisão que foi tomada então pelos 6 juízes conservadores, os 3 juízes liberais discordaram, ou seja, mostra, né, a força que essa Suprema Corte de maioria conservadora dá para a agenda de Donald Trump, para a agenda contra a inclusão e contra a diversidade de Donald Trump. Débora e Yuri. E uma coisa, tá, gente? Os 3 juízes liberais, né, que votaram contra, foram para as redes sociais e manifestaram publicamente o motivo pelo qual se manifestam contrários. E é isso, né? É algo simples. Por que que se manifesta contrário? Porque as pessoas deveriam ter o direito de práticas e de estar, né, em instituições públicas, privadas, inclusive no Exército. Isso é segregação, é um apartheid e é claramente ferir, né, os direitos humanos, ferir, excluir, e aí essa exclusão pode gerar várias outras complicações. Sofia, logicamente, vai pistolar e vai aprofundar isso, mas isso a gente está falando que pode levar a várias outras complicações para essas pessoas que dedicaram seu tempo e sua vida ao país. E aí uma coisa, né? Se você é desligado dessa forma do serviço militar, você perde, né, o seu emprego, você vai procurar emprego fora desse sistema e você também será violentado, né? Você também será excluído desse sistema, então a gente precisa pensar como isso vai se dar. Logicamente, o governo Trump ele não sabe a quantidade de pessoas trans que estão dentro do exército, das Forças Armadas, ele apenas fala em se livrar da ideologia de gênero dentro do exército, inclusive entre aspas. Uma fala do Trump de janeiro, ele fala em garantir que tenham a força de combate mais letal do mundo, livraremos nossas forças armadas da ideologia trans. Isso foi em relação, por exemplo, a fazer a retirada de livros e de conteúdos que ele considerava de ideologia de gênero dentro das bibliotecas, e a gente até já falou sobre isso, né? Na linha Fahrenheit mesmo. Sim. Eliminar todos os títulos que falam algo que ele acredita, porque essa galera nem leu esses livros, logicamente, que eles acreditam que tenha relação, alguma mínima relação com ideologia de gênero, que, na verdade, ideologia de gênero é a heteronormatividade, né? Ser heterossexual é uma ideologia de gênero, gente. Não o restante, né? Certo? E aí, justamente, o decreto ele fala em expressar uma falsa identidade de gênero que difere sexo de indivíduo, não pode satisfazer os padrões rigorosos exigidos para o serviço militar e, por isso, a eliminação. Infelizmente, mais uma vez, eu falo que os juízes que fizeram a votação, os 6 juízes que votaram a favor do pensamento do Trump, eles não manifestaram motivo de votar a favor, porque eu adoraria entender o que se passa na cabeça dessa galera. É isso, Sofia, fique à vontade. Vamos lá, Dai. Eu acho que esse é um assunto que tem múltiplas camadas. A camada mais superficial nossa, que absurdo impedir as pessoas trans de servir ao seu país dessa forma. Você pode pegar e descer a uma camada na qual a gente complexifica um pouquinho mais, quer dizer, gente, a gente está falando de uma máquina de guerra que está o tempo todo matando pessoas inocentes e que está aí para impor o imperialismo ao resto do mundo. Então,
pera, será que é bom realmente fazer parte disso? Então é uma coisa que, assim, perto de dentro do nosso público pode vir esse questionamento. Aquele famoso meme, né, do avião soltando uma bomba e daí do avião com uma bandeira LGBT soltando uma bomba. E aí a gente pode ir para o terceiro nível de complexidade, que é dizer, cara, o fato de que o exército dos Estados Unidos é uma merda e que só tá fazendo merda no mundo, não significa que a gente possa ignorar o que isso significa. Porque tem muitas camadas aí. Primeira camada que a gente tem que ver. Para pessoas trans, é dificílimo encontrar emprego. Você perder um emprego já é ruim para qualquer um. Se você é uma pessoa trans, isso é pior ainda. Pode te colocar numa situação que sabe-se lá quando você vai conseguir um outro emprego, especialmente nos Estados Unidos do Donald Trump. Especialmente quando você não tem os seus documentos retificados e o Trump está fazendo questão de desretificar os documentos de quem já tinha os documentos retificados. Segunda questão, o exército dos Estados Unidos, por pior que seja o impacto dele no mundo como um todo, ele tem um papel importante nos Estados Unidos de ser uma escada para uma população pobre que não tem outras escadas para subir no nível social, sabe? Então lá a educação é caríssima, a educação superior é caríssima e muita gente entra nos exércitos para depois conseguir bolsa nas universidades e ter alguma chance de estudar sem ficar endividado para o resto da vida, como acontece com a maior parte dos estadunidenses. E daí você está tirando isso dessas pessoas, de pessoas que, volto a repetir, já estão em uma posição social extremamente frágil. E a gente também não pode ignorar o sinal que isso está passando para o Donald Trump, que é, pode perseguir pessoas trans tranquilamente que a Suprema Corte está com você. Então, se o Trump conseguiu excluir as pessoas trans do exército agora, vocês não tenham dúvida que ele vai atacar as pessoas trans em várias outras frentes, com a confiança de que a Suprema Corte vai estar com ele. Então, eu concordo plenamente que o exército estadunidense sequer deveria existir. É um exército que está aí só para matar inocentes, especialmente inocentes racializados, e impor imperialismo estadunidense. Mesmo assim, a gente não pode cair na besteira de ter essa visão de que, então dane-se que as pessoas trans não podem participar, é até melhor para elas. Não, não é. Definitivamente não é. Não é assim que a gente vai resolver o problema do imperialismo estadunidense no resto do mundo. Não é atacando pessoas trans, ok? Enfim, Dai, era esse o comentário que eu tinha para trazer. Eu já estou prevendo o que uma parte da esquerda meio sem cabeça vai falar diante disso, então já estou me precipitando e já dizendo que não tem nada a se comemorar com relação a isso. E uma coisa, Sofia, alguém perguntou até aqui, mas nos Estados Unidos o serviço militar é obrigatório? Não, não é obrigatório, por mais que os jovens, eu não lembro exatamente agora até que idade, mas os jovens precisam fazer um cadastro justamente para que, se houver mais uma das guerras que os Estados Unidos adoram criar e entrar, serem chamados. Mas não é obrigatório, mas funciona exatamente como você acaba de falar, como uma alternativa para a falta de emprego, porque nos Estados Unidos tem muita gente vivendo na pobreza, na miséria, desempregada e com vários problemas nos guetos, né, que são chamados de guetos, né, à margem da sociedade. Então, sim, é uma alternativa para muitas pessoas, é interessante para muitas pessoas. Até aqui no Brasil também, gente. Nem todo mundo que vai para o serviço militar vai até para a polícia militar, vai porque adora o militarismo. Às vezes é para pagar as contas. Então a gente precisa repensar essa dinâmica também. É isso, Sofia. É triste que a gente tenha esse retrocesso com o Donald Trump. E cada dia a gente fale mais um. Exato. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já vai voltar com mais notícias para vocês.